Bate-papo. Vamos falar hoje, na quarta-feira, aqui no Panorama, sobre a pesquisa. Pesquisadores da Univates buscam voluntários para estudo inédito sobre trauma, cognição e estresse. Principalmente estresse motivado por violência doméstica. Está com a gente a psicóloga, mestre em Ciências Médicas e doutoranda em Biotecnologia da Univates, Denise Bisolo Scheibe. Denise, como vai? Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Denise, antes de falarmos sobre a necessidade de voluntários, explica para a gente qual o mapeamento, qual é a busca dessa pesquisa. Nós estamos buscando mulheres que tenham passado por violência por parceiro íntimo, né? Então, violência doméstica, ou então mulheres que não tenham passado por violência, mulheres no geral, de 18 a 60 anos, que não tenham uso de substâncias, então não tenham feito uso de drogas nos últimos anos, que não tenham transtornos psiquiátricos graves, que a gente chama então esquizofrenia, transtorno bipolar, e a gente precisaria necessariamente que essas mulheres fossem do Vale. Não obrigatoriamente, mas a gente gostaria que essas mulheres fossem do Vale do Taquari. Não nativas, mas não que nativas, morassem no mas Vale. que morem aqui no Vale. Qual é o mapeamento? O que essa pesquisa busca descobrir? Tá, então nós estamos buscando, na verdade, algumas frentes. Nós fazemos uma avaliação neuropsicológica dessas mulheres, onde a gente avalia a memória, a atenção, questões relacionadas a trauma, estresse, então estresse pós-traumático. Também a gente vai avaliar marcadores de estresse crônico, então a gente vai observar marcadores inflamatórios de... Então, mulheres que passaram por violência poderiam estar apresentando marcadores de inflamatório no corpo. Então, nós também fazemos coleta de sangue para fazer essa análise genética, né? Então, questões relacionadas ao DNA. Então, como é que são se tem várias questões que a gente vai analisar a partir desses dados que a gente coleta. Claro. Como é que se tem essa clareza pelo exame de DNA? Na verdade, no DNA a gente vai analisar um marcador que a gente chama de BDNF, né? Eu não vou entrar assim, em questões relacionadas a ele, mas ele é um marcador que já tem se observado em pesquisas com pessoas que passaram por situações de trauma, como não aparecendo tanto em pessoas que passam por situações de trauma. E ele é extremamente necessário tanto para nossa neurogênese, então para a produção de neurônios, mas também para questões relacionadas à aprendizagem, questões relacionadas à memória. Então, essa falta de expressão dele faria com que a gente tivesse também essas outras questões cognitivas deficitárias. Então, a gente pode dizer para a audiência que a pesquisa vai fazer um mapeamento, nos trazer depois, posteriormente, resultados do impacto na saúde da mulher que foi vítima de violência. Isso aí. De qualquer faixa etária. De 18 a 60 anos. Nesta faixa. Isso. E daí, como é que vai ser feita a avaliação do nível de estresse? A gente usa hoje algumas escalas, né? E essas escalas a gente preenche ali junto com essas mulheres e elas nos dão algum retorno de, por exemplo, assim, essa pessoa tem um nível de estresse pós-traumático mais relacionado a questões específicas. Então, teve uma situação de violência, né? E aí depois ela não conseguia mais dormir, ela não conseguia mais fazer questões, ela se sentia perseguida. Então, são sintomas que a gente vai analisando a partir daí. Elas perdem, às vezes, a noção do tempo, por exemplo, elas não lembram mais quando que elas começaram a sofrer violência. Isso é perceptível também já na pesquisa? Não explicitamente, né? A gente entende que a mulher, ela traz pra gente essa data de quando ela passou por essa violência, né? Mas, às vezes, pode ser que, né, tenha uma questão ali. Mas nunca foi escrito nada sobre isso dentro da pesquisa. Depois que a pesquisa, até para ilustrar para a nossa audiência, ela é feita, os resultados dela, da pesquisa, nos ajudam em muitas frentes, em políticas públicas. Como que acontece depois? Por que a importância de fazer uma pesquisa como essa? A partir dessa pesquisa, a gente pode, dessa pesquisa específica não, mas de pesquisas num geral, a gente consegue ter esse mapeamento da nossa comunidade, né? Entender o que a gente pode propor exatamente de políticas públicas e, principalmente, esses dados que a gente vai obter a partir dessa pesquisa podem oferecer tratamentos específicos para mulheres vítimas de violência. Então, a partir do momento que eu tenho uma mulher que passa por uma situação de violência, muitas vezes eu não entendo que essa mulher ela está sofrendo tanto a ter, por exemplo, uma inflamação no corpo dela, né? Então, eu posso buscar, a partir daí, tratamentos específicos relacionados a essas situações para essa população específica,
né? Então, algo além para ficar atento quando essa mulher, por exemplo, aparece num postinho de saúde dizendo que, eu tô mal, tô me sentindo estranha, não sei o que está acontecendo, minha cabeça está meio turva, né? Então, a partir dali a gente pode propor uma nova anamnese que seja dentro desses espaços, que também inclua essas questões, tratamentos mais personalizados para cada tipo de pessoa que vai entrar dentro desse espaço como um todo, né? Claro, uma coisa leva a outra, Exatamente. né? Daqui a pouco a mulher vai lá no posto e ela acusa que ela está com problema nos rins, por exemplo. E daí daqui a pouco o estresse pós-traumático pode estar levando ela a esse problema. Questões variadas, assim, né? Então, a gente fala muito, a mulher vítima de violência, ela sempre está denunciando que ela está sofrendo violência de alguma forma. Então, seja entrando 50 vezes numa semana no posto de saúde, dizendo que está com dor de cabeça, dizendo que está se sentindo tonta, que não está, que está tendo problemas dentro da relação, não está sabendo como falar sobre isso, né? Então, essa mulher, ela sempre está denunciando. Só que os tratamentos que a gente usa para elas hoje talvez não estejam sendo suficientes para que elas possam também se sentir seguras para compartilhar sobre aquilo que elas estão vivendo dentro de casa. Denise, eu penso na mulher que agora está te ouvindo e considera a possibilidade de ser voluntária da pesquisa. Ela vai ter nome exposto, ela vai ser atendida num lugar privado em que ela vai poder falar de forma tranquila, porque quando a gente fala de mulheres vítimas de violência doméstica, a gente sabe que a trajetória até que se possa verbalizar sobre isso e se pensando em expor, talvez nem chegue essa possibilidade para algumas mulheres e esse é um caminho ainda longo. Então, é um lugar discreto, essas mulheres são expostas, tem nome exposto, como é que funciona para a mulher que agora pensou, poxa, eu posso contribuir com a pesquisa? Todo o processo da pesquisa é extremamente sigiloso, né? Então, tanto em entrar em contato com a gente, quanto em entrar vir até a Univates fazer a pesquisa, tudo é extremamente sigiloso. Nós temos um espaço que é bastante, assim, confortável e bem localizado num espaço que seja escondido, né? A pesquisa, ela também... A mulher, a partir do momento que ela participa, ela vira um código, né? A gente fala que é a partir desse código que a gente vai atribuir todos os dados dela. Não vai aparecer o nome dela em nenhum espaço. E a gente tem um fator de exclusão, que é mulheres que ainda estão com seus agressores, a gente não chama para pesquisa. Então, elas são excluídas por conta disso. Porque a gente entende que existe um risco, tanto para as pesquisadoras envolvidas, quanto para a mulher, né? E ainda mais para essa mulher, porque ela pode sofrer retaliação a partir disso. Nossa. Bom, como é que é a rotina? Vai fazer uma vez a entrevista, daí já faz coleta de sangue e assim por diante. Como é que é a rotina de quem participa da pesquisa? A mulher, a partir do momento que ela tem interesse de participar, ela entra em contato com o nosso grupo de pesquisa. A gente tem tanto um WhatsApp quanto um e-mail. Na verdade, hoje a gente tem mais de um e-mail. Também tem Instagram, que elas podem entrar em contato por ali. E aí, nós marcamos uma avaliação. Então, essa avaliação, ela é feita na Univates, ela dura de 2h30 a 3 horas, essa avaliação neuropsicológica, então são vários aspectos que são avaliados. E na hora que a gente chama essas mulheres novamente para fazer a devolutiva, porque elas recebem os seus resultados, elas vão sair, elas não recebem nada físico por ser pesquisa, mas a gente fala para elas tudo o que aconteceu ali, tudo que a gente entendeu a partir dos testes, e aí a gente faz a coleta de sangue neste dia. Né? Nesse momento, essa é a rotina que tem acontecido com essas mulheres. Então, elas precisam pensar em 2 momentos. 2 momentos. Um momento que vai precisar de mais tempo e um momento que não vai demorar 1 hora para acontecer tudo que precisa acontecer. Aline, como é que faz para entrar em contato com vocês? Denise. Denise. Nós temos o e-mail, então, é neuropsicologia@univates.com.br. E só um minutinho que eu vou pegar o WhatsApp. Importante, pode fazer direto contato com o site da Univates. A gente vai deixar na matéria também os contatos. O telefone, então, que a gente utiliza para pesquisa, hoje é 51 989 49 8789. E aí a gente tem dois Instagrams, né, que são dos 2 grupos de pesquisa que eu participo, porque essa pesquisa, ela mobiliza 2 grupos de pesquisa na Univates, tanto no PPG Ciências Médicas quanto no PPG Biotecnologia. Então, a gente tem o @7.univates
E o @neuroenutrigenética também, né? Que elas podem entrar em contato por esses lugares também. Manda um direct lá. Manda um direct ali, a gente vai entrar em contato com elas. Importante falar, Aline, que essa pesquisa começou em 2021 e está longe de atingir o número desejado, né? Que é um número na casa aí de 160 mulheres. Isso. Não está nem na metade ainda. Não, a gente está hoje com o grupo de casos, que eu posso falar com certeza, a gente tem 59 mulheres. E o grupo de controles, a gente estava na casa dos 60, mas aconteceram algumas questões. Então, ainda não podemos fechar que é esse número. Dá para dar um spoiler em relação à faixa etária até agora dessas 59 mulheres? Acima dos 40, com idade inferior aos 40, a maioria acima dos 60. Como é que está a média? Hoje a gente tem algumas análises que já foram feitas em relação a isso. As mulheres vítimas de violência são mulheres mais velhas, né? Então, são mulheres que ali nos 30 até 50 e poucos anos. E esse é uma das grandes questões da nossa pesquisa. O nosso grupo de controle são pessoas muito novas. Então, a gente não pode comparar um grupo tão novo com um grupo já que está na casa dos 30, 40 anos. Então, por isso que também a gente precisa ampliar essa amostra para que seja ainda mais representativo sobre a nossa população. Claro. O ideal seria, então, Aline, mulheres acima dos 50 anos, é isso? O ideal seriam mulheres mais velhas, sim. Como um todo, assim. Muito bem, ficamos na torcida para que tenhamos aí voluntárias se candidatando, se aproximando dessa pesquisa, porque os resultados serão extremamente importantes para essa temática que é tão significativa e que nós temos abordado tanto aí nos últimos anos. Obrigada, Denise, pela tua disponibilidade de estar conosco. E eu agradeço por vocês me receberem. Muito obrigado. Denise Bisolo-Scheib, psicóloga, falando sobre essa pesquisa importante desenvolvida por pesquisadores da Univates. O material você vai acompanhar também no independente.com.br.